programa, nosso edital Enem. A aula de hoje é sobre física térmica. Como é um assunto, pessoal, que aparecem umas duas, talvez três questões, depende da prova do Enem. Teve prova que o cara não contemplou tanto, botou umas duas, às vezes três, tá? Então depende. Então vamos fazer duas aulas de física térmica, tá? A aula de hoje vai ser mais tranquila, mais curtinha. Eu vou deixar no final da aula, então, um espaço que nós vamos continuar a transmissão, vou responder todas as dúvidas, ok? Então, vamos dividir em duas aulas a física térmica. Começando o nosso edital Enem. O que nós temos? O calor e os fenômenos térmicos, conceitos de calor e de temperatura, escalas termométricas, transferência de calor e equilíbrio térmico, capacidade calorífica e calor específico, condução, dilatação, mudanças de estado físico e calor latente de transformação. Beleza? Nós vamos começar, então, com a termometria. O que é a termometria? São a medida de temperatura. Temperatura, o que é temperatura, pessoal? Há uma grande confusão entre temperatura e calor. Primeiro lugar, antes de nós continuarmos, um corpo jamais terá calor dentro dele. Não. O que ele pode ter dentro dele é temperatura, energia interna, e dentro dele essa temperatura é justamente o grau de agitação molecular. Um corpo quente é um corpo em que as moléculas estão muito agitadas. Um corpo frio é aquele corpo que as moléculas estão pouco agitadas. Então, o grau de agitação está intimamente ligado à temperatura. Quente e frio, temperatura. Quente e frio não é para calor? Não é para calor. Calor é uma outra grandeza. E calor o que é? Calor, só um pouquinho, deixa eu só espelhar o iPad aqui para eu começar a escrever aqui para vocês. Beleza? Agora sim. Vamos lá, espelhando. Vamos lá, meu amigo. Agora sim. Então tá. Ó, o que é calor? Calor é uma outra grandeza. Calor, o que é o calor, pessoal? Calor é energia. Só que calor é uma energia em trânsito, não é uma energia dentro dos corpos, tá? Calor é energia. Eu tenho que ter, olha aqui, ó. Então, calor, o que é? Energia. Só que essa energia, olha a diferença, ela não está dentro do corpo. Se eu tiver um corpo A e um corpo B, e entre os corpos A e B, observem o que tem que ter entre os corpos A e B. Tem que ter uma diferença de temperatura. Se eu tiver um corpo A com uma temperatura inicial, por exemplo, de 50 graus Celsius, pessoal, 50 graus Celsius, e um corpo B com uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, então eu tenho um quente e um frio. Essa é a condição única para que haja troca de calor. O calor sempre fluirá espontaneamente. É uma energia, olha ali, ó, não está nem dentro do A nem dentro do B. Onde é que está o calor? Olha lá onde é que está o calor. Fora, transitando entre os corpos A e B. Então, para que haja trocas de calor, tem que ter uma diferença de temperatura. Agora, depois que esses corpos A e B, vai chegar um momento, porque está indo energia do A para o B. O A vai esfriar, vai deixar de ser 50, porque ele está fornecendo energia. E o B vai esquentar. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que a temperatura do A vai ficar igual à temperatura do B. Esse momento se chama equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Olha o nome, equilíbrio, igualdade de termos, temperatura, equilíbrio térmico, igualdade de temperatura. Então, ao chegar ao equilíbrio térmico, cessa a troca de calor. Então, depois, olha ali o que eu estou apagando. Apaguei o calor. Depois que equilibrou, não há mais troca de calor. Só haverá troca de calor enquanto, o que estiver acontecendo? Enquanto tiver delta de temperatura, diferença de temperatura. O detalhe, pessoal, é que esse equilíbrio, muita gente vai dizer,
Se um estava a 50 e o outro está a 10 graus Celsius, o equilíbrio soma 10, 50 mais 10, 60 sobre 30. Ah, o equilíbrio vai ser a 30? Não necessariamente. Calma. Não necessariamente. Não é uma média aritmética. Mas, o que acontece? O calor flui lá de fora dos corpos. Anota aí, anota aí. É errado dizer que um corpo tem calor dentro dele. Isso é uma questão teórica bem importante. Tá, pessoal? Então, o calor é uma energia fora, fluindo dos corpos. E quando é que flui? Quando tem diferença de temperatura. Então, se eu tenho um corpo a 1000 graus Celsius e outro a 1000 graus Celsius, não tem muito calor dentro desses corpos? Não, não tem nada. 1000 e 1000, não há troca de calor, porque estão com a mesma temperatura. Beleza? Então, voltando aos slides. Escalas termométricas, pessoal. Há 3 maneiras de tu medir a temperatura. 3 maneiras, tá? Tu pode medir a temperatura em graus Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin e numa escala arbitrária que pode ser inventada. Tem algumas provas. E não é muito cara de Enem, tá? Enem gosta mais de mexer em graus Celsius mesmo, no máximo uma temperatura em Kelvin. Nunca vi questão de Enem aí envolvendo Fahrenheit, tá? Mas como é que se mede temperatura? Tá vendo esses 3 termômetros aqui, ó? Um termômetro em Kelvin, um termômetro em Celsius e um termômetro em Fahrenheit. A temperatura deles ali, ó, a altura de mercúrio é exatamente a mesma temperatura. O detalhe é que apesar da temperatura medida ser a mesma, numericamente as escalas, como a escala Celsius e a Fahrenheit foram inventadas, são escalas arbitrárias, tá? E por isso em graus, né, porque são chamadas escalas relativas. Foi inventado que o gelo, na escala Fahrenheit, o gelo ia ser 0. Desculpa, na escala Celsius. Tô doido. Na escala Celsius, 0 graus Celsius ia ser o ponto gelo. E 100 graus Fahrenheit ia ser o ponto do vapor. Como o Fahrenheit usou outros padrões, não usou o ponto de fusão e ebulição da água, ele encontrou, quando a gente usa um termômetro Fahrenheit para o gelo e o vapor, tu encontra outros valores. 32 graus Fahrenheit e 212. O Kelvin, quando ele fez o estudo da escala termométrica, ele não quis inventar uma nova escala. O Kelvin quis descobrir qual temperatura exatamente era o chamado zero absoluto, zero de agitação. Nós acabamos de ver que temperatura é o grau de agitação. Então, 0 de temperatura é 0 de agitação. O Kelvin descobriu que isso, ele fez um experimento, inclusive, que o 0 de temperatura, 0, chamado então 0 absoluto, o 0 absoluto, esse 0 absoluto ocorre em menos 270, aproximadamente, tá? Tem 1,15 ali, graus Celsius. Então, esse 0... o 0 que não, as moléculas não agitam mais, tá? Mais tarde nós vamos ver que existe uma impossibilidade teórica. Tu violaria uma lei da termodinâmica se tu chegasse exatamente a 0. Mas tu pode, hoje em dia se chega muito, muito próximo de 0, mas não se chega ao 0 absoluto. Então, 0 Kelvin não se chama 0 grau Kelvin, tá? Não é 0 grau Kelvin. É igual a menos 273 graus Celsius. Como o Kelvin não queria xaropear a tua vida com conversão, ele diz o seguinte: qualquer delta que tiver em Kelvin, qualquer delta, será o mesmo delta que vai ter em graus Celsius. E por isso que quando tu sobe, por exemplo, aqui eu vou desenhar uma escala termométrica aqui, tá? Olha aqui. Quando tu sobe de 0 Kelvin, de 0, tá? Kelvin aqui. Ó, aqui, graus Celsius. Tu tá em menos 273. A variação é a mesma. Graus Celsius. Quando tu sobe até 0 Celsius, tu cresceu 273. Então, por isso que 0
graus Celsius é mais 273 Kelvin. Os 100 Celsius, olha lá, os 100 Celsius, tá fora de escala aí, mas acho que mais ou menos dá para entender o que eu estou querendo dizer. É 373 Kelvin. Então, pessoal, na prática, se tu quer converter temperatura de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, anota aí, a temperatura Kelvin, basta pegar a temperatura Celsius e somar 273. Essa é a mudança mais necessária. Essa daí e essa daqui, ó, que é o delta de temperatura é o mesmo, tá? Muito difícil aparecer Fahrenheit. Ah, e se aparecer, professor, como é que eu faço? Pessoal, a mudanças de escalas, elas ocorrem de maneira linear. Como assim de maneira linear? Eu faço um teorema de Thales. Sabe o que tu utiliza lá na matemática, teorema de Thales? Olha aqui, ó. Eu tenho uma variação linear entre o Celsius e o Fahrenheit. Então, o que eu faço? Esse menos esse tamanho, Celsius menos 0, sobre 100 menos 0, que dá, vai encontrar isso aqui no final da história, é igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32. Então, tu faz uma variação linear para fazer uma escala de conversão. Por exemplo, se ele te der uma escala arbitrária, olha lá, uma escala que ele inventou. O ponto gelo é x1, o ponto vapor é x2. Como é que eu faço? Ó? TC menos 0 dá TC. Dividido por 100 menos 0 dá 100. É igual a TX menos x1, tá ali, ó, que é a variação, sobre x2 menos x1. Então, daí tu vai montar a tua fórmula de conversão, tá? Mas, voltando aqui, pessoal, ó, importantíssimo é tu saber que zero absoluto, zero de agitação, é menos 273 graus Celsius. O delta em Kelvin é o mesmo delta em Celsius. E olha ali, ó que eu botei ali. Que a conversão de Celsius para Kelvin tá ali. Agora, olha só, pessoal. Tem como uma molécula ficar menos do que parada? Tem. Tô mexendo. Tem como ficar... Parei. Tem como ficar menos que parado? Menos que parado não tem, né? Então, anota aí uma observação. Não existe temperaturas abaixo de 0 Kelvin. Menos 10 Kelvin não existe? Não, não existe. Porque a molécula estaria menos do que parada. Então, qualquer temperatura abaixo de menos 273 também não existe. Então, aqui, ó, não existe. Símbolo matemático para não existe. Tá ali, ó. Não existe temperaturas abaixo de 0 Kelvin, ou seja, abaixo de menos 273. Beleza, pessoal? Segue o baile. Então, variação termométrica, já falei ali, tá? Variação de 100 graus Celsius é a mesma coisa que variar 100 Kelvin e 180 Fahrenheit. Olha lá, ó, o Fahrenheit tá de 32 a 212. Agora, vamos dar uma olhadinha na questão envolvendo, então, temperatura e calor. Caiu no Enem de 2010. Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Na linguagem corrente. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, está vendo que ele está confrontando duas teorias. Teoria popular, cotidiana, né, do dia a dia, que as pessoas que não conhecem física falam, e confrontando teoria científica. Isso é bem coisa de Enem, tá? Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. Tá? Limitação dos conceitos. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Isso aqui depois nós vamos ver quantidade de calor latente. Tá? Será que é essa? O que ele está dizendo no item A? Quando eu ponho o calor, a temperatura se mantém constante. Tá? E é isso que acontece na mudança de estado físico. Será que isso é uma limitação? Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar
a temperatura da água, tá? A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir a sua temperatura. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura que a dele. Bom, qual será o conceito que eu não consigo... porque ele pergunta o seguinte, que situação prática mostra a limitação do conceito corriqueiro? Mas o que é mesmo conceito corriqueiro? Vamos voltar para o texto, pessoal. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente. Então, mais calor, mais quente. E temperatura mede a quantidade de calor. Então, quanto mais quente, mais calor, mais quente tem que ficar. E justamente, pessoal, é o item A. Tu vê que não é fácil identificar. Porque aqui o que acontece nas outras? Depois a gente vai ver as outras. Mas primeiro, se eu coloco a água para ferver, eu estou fornecendo calor, não estou fornecendo calor? Então não tinha que ficar cada vez mais quente, pelo conceito corriqueiro? Se temperatura, quanto mais temperatura é porque eu estou botando mais calor, tem mais calor dentro do corpo, por que eu continuo com a chama ali embaixo? Continuo colocando calor e a temperatura não está mudando. É justamente aí. É um exemplo, um dos exemplos, em que temperatura é uma coisa, calor quantidade de calor é uma coisa e temperatura é outra coisa. São conceitos diferentes. Mesmo mantendo a agitação térmica, mesmo mantendo a temperatura, eu continuo colocando calor. Tá? Agora, uma mãe coloca a mão na água do bebê para verificar se a temperatura da água. Não, esse aí ela pode confundir os conceitos, porque a água está quente ou a água está morna, o que acontece? Para ela, se a água está quente é porque eu botei muito calor. Então não tem contradição entre os conceitos. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura. Mesma coisa, não tem contradição entre os conceitos, porque daí quanto mais fogo, mais temperatura. Tá? Aqui, a água quente que está numa caneca passa para outra a fim de diminuir a temperatura. Mesma coisa, se eu passo a água quente para uma outra caneca que está fria, o que acontece? Mais frio, né, diminui a temperatura de uma, aumenta na outra. Não tem confronto aí. O forno fornece calor para a água que está em seu interior com menor temperatura e ela vai aquecer. Então, mais calor, mais temperatura. Não há um confronto. Agora, essa aqui, a primeira, sim. A alternativa A, então, que é a resposta, é uma alternativa que eu ponho calor e não mexe na temperatura. Por isso que confronta os conceitos das pessoas. As pessoas confundem, tu não pode confundir. Mais quente, mais temperatura, não necessariamente é mais calor. Nós vamos ver na termodinâmica, nós vamos ver que tem processos em que eu não coloco calor, o adiabático, por exemplo, quando eu comprimo um gás, eu não ponho calor e o gás fica mais quente. E aí? Entende? Então, uma coisa é temperatura, outra coisa é calor. Tá? Mas calor é que geralmente quando eu ponho calor, fica mais quente. Nem sempre. Aí está o exemplo. Quando a água está fervendo, tu continua botando calor e a temperatura é a mesma. Então, cuida com o conceito, a diferença entre conceito de calor e temperatura. Mais uma. Enem 2013, segunda aplicação. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor, entre aspas. Muitas vezes ouvimos a expressão, como hoje está calor, ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Olha só, no contexto científico, dizer que calor é temperatura, tu vê que é repetição de questões, nem faz isso, e copia dele mesmo, né? Então, no contexto científico está certo? Calor e temperatura é a mesma coisa? Não. Então já sei que não é nem A nem B. Nem vou ler. Não, pois calor é uma energia térmica em trânsito? Sim, tá aí. Não, pois calor é uma quantidade de energia térmica contida no corpo? Não, falei, calor jamais estará dentro do corpo. Não, pois calor é diretamente proporcional à temperatura? Não necessariamente. Exemplo de ferver quando eu fervo um corpo... quando tu está fervendo um corpo, mudando de estado físico, tu coloca calor e a temperatura não modifica, tá? Então tá aí. Qual é a resposta correta? Não, pois calor é uma energia em trânsito, não está
dentro dos corpos. Beleza, pessoal? Segue. Dilatação térmica. Pessoal, mesmo que macroscopicamente eu olhe para um corpo e ele esteja estático, microscopicamente as moléculas estão em constante agitação térmica. Como é que eu consigo enxergar essa agitação das moléculas? Quando eu vario a temperatura do corpo. Porque quando eu vario a temperatura, as moléculas agitando-se mais vão querer ocupar mais espaço. E aí o corpo dilata. Ah, mas então quando eu aqueço um corpo e varia a temperatura, o corpo cresce de tamanho? Isso, ele cresce de tamanho. Mas eu não enxergo isso. Porque geralmente ele cresce tão pouquinho que tu não enxerga. Mas ele varia sim de tamanho, tá? Se chama dilatação térmica. Nós temos 3 tipos de dilatação. Nós temos a dilatação linear. O que é a dilatação linear? Eu considero a dilatação apenas em uma dimensão. Apesar de dilatar em 3, eu considero apenas em uma. Então eu tenho uma barra de um certo comprimento. Sei lá, 2 metros, uma barra de metal, de ferro. Quando eu aquecer, ó, a temperatura inicial T0, quando eu aquecer para uma temperatura final T, que é a T0 mais ΔT, então eu aqueci, sei lá, a barra estava a 25 graus Celsius e foi para 300 graus Celsius essa barra. Se ela variou a temperatura, então o que eu vou ter? Ela vai crescer de tamanho. Pessoal, presta atenção. Apesar da prova do Enem ser uma prova conceitual, das 15, 16 questões que você vai encontrar, 13, 12 serão de teoria, já caiu cálculo nessa parte aqui. Então, olha aqui, ó. Como é que eu calculo o quanto de tamanho aquela barra? Se uma barra tem 2 metros, pessoal, você pega um material que dilata muito. Mesmo o material que dilata muito, ele vai dilatar 1 milímetro, 2 milímetros. Tá? Então tem que cuidar isso aí, não vai dilatar muito, é pouca coisa. Então para saber quantos, sei lá, 2, 3 milímetros que aumentou de tamanho, eu uso uma expressão matemática. Tá aqui, ó, ΔL igual a L0 alfa ΔT. L0 é o tamanho inicial da barra. Alfa, o que é alfa? Alfa é o coeficiente de dilatação linear, que depende de cada material. Tem materiais que dilatam muito, os metais dilatam muito. E tem materiais que não dilatam tanto. Por exemplo, o vidro comum. O vidro comum não dilata tanto. Desculpa, o vidro pirex. O vidro pirex não dilata tanto quanto o vidro comum. E comparado com os metais, ambos, os 2 vidros dilatam bem menos. Então, cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear, tá? Então, tu tem que memorizar isso, não tem saída. ΔL é L0, alfa, ΔT, tá? E por isso que o comprimento final, quanto que vai ter de L final? É o que eu tenho no início, ó, L0 vezes 1, ó, é o L0, mais L0 alfa, ó, multiplica que faz distributiva, ó, mais o que dilatou. Por isso que o L final é o L0, 1 mais alfa ΔT, ok? Da mesma maneira, pode acontecer de eu ter, por exemplo, uma chapa metálica, e essa chapa metálica, ela tem uma área inicial. Aí, quando eu aquecer essa chapa, ela vai crescer em 2 direções preponderantemente. Então, é uma dilatação superficial, superficiária. E para saber o quanto dilatou o ΔA, o que eu faço? Mesma coisa, ó, mesmíssima expressão. Olha só, deixa eu colocar as 3 expressões aqui. Eu tenho ΔL igual a L0 alfa ΔT. A cara da expressão para o delta da área, a cara é igual. É a área inicial vezes o beta vezes ΔT. Beta nada mais, nada menos é que o coeficiente de dilatação superficial. Ah, mas ele vai me dar o beta. Não vai te dar o beta. Cuida, ele vai te dar o alfa. E tu multiplica por 2 o alfa para achar o beta. Cuida isso, tá? E da mesma forma, nós temos
a dilatação volumétrica em 3 volumes, em 3 dimensões, desculpa. A dilatação volumétrica é o seguinte, similar à expressão similar. O delta de volume é o volume inicial, gama, delta T. Novamente, o detalhe é que esse gama é 3 vezes o alfa. Ele não te dá geralmente o gama. Algo que eu tenho que destacar, porque aqui cai uma parte matemática. Então, tu tem que cuidar, presta atenção no seguinte. Se tu colocar isso aqui em metro no início, metro quadrado é o próximo, estava pensando no próximo. Em metro, esse delta L será em metros, cuida isso. Então, eu encontrei 0,001 metro de delta L. Então, provavelmente ele vai pedir para tu passar para milímetros ou para centímetros. Escreve aí, cuidado com as unidades. Além de saber essas expressões, cuidado com as unidades. Agora, tem uma questão conceitual importante. Anota aí. Essa daí é um chute. Eu vou repetir essa questão no nosso aulão pré-prova lá do dia 22, na quinta-feira. Se eu tenho uma chapa metálica e eu tenho um furo nessa chapa. Tá ali, eu tenho um furo. Aqui é chapa desenhada. E eu aqueço a chapa de T0 para uma temperatura final, e essa temperatura final é maior do que T0. Eu aqueci a chapa. Bom, então se eu aqueci, a chapa vai dilatar, a chapa vai aumentar de tamanho. Tá vendo? Olha aqui as dimensões, ó. Olha aqui a dimensão L01 e aqui L02. Ela vai dilatar, correto? Ela vai dilatar. A minha pergunta... ficou uma porcaria aquilo ali. Vou botar aqui embaixo. Aqui as 2 dimensões. Então ela vai dilatar em 2 dimensões. A pergunta é: e o buraco? E o buraco? O buraco aumenta? O buraco diminui? Ou o buraco continua do mesmo tamanho, hein, pessoal? Anota aí, pessoal. Tudo dilata proporcionalmente, inclusive o buraco. Tá aí, questão de Enem de 2005. Ao aquecer uma chapa com buraco, o buraco cresce como se tivesse cheio de matéria. Beleza? Voltando então aqui, dilatação, tá? O que mais nós temos? Dilatação dos líquidos, pessoal, dilatação dos líquidos. Os líquidos, quando dilatam, tem que cuidar uma pegadinha aí. Cuida uma pegadinha. Ai, essa aí é bem legal, pessoal. Olha só. A dilatação dos líquidos é sempre volumétrica. Então, V igual a V0, ó, volume inicial, mais o que dilatou, que é V0 gama delta T. Tá? Aí o cara pega e te mostra o seguinte. Um recipiente cheio de líquido. Cheio de água, por exemplo. Aí ele te mostra, esse recipiente tem 500 mililitros. E aí, isso aqui é uma temperatura inicial, sei lá, vamos botar 20 graus Celsius. Vou botar um número só para... Aí eu aqueço. Ao aquecer, tentar desenhar parecido com o outro. Ao aquecer, olha lá o nível que estava. Difícil fazer esse desenho aí, mas vou conseguir. Aí ele mostra aqui o novo volume. 505 ml. Muito fácil, professor. Quanto que o líquido dilatou? Muito fácil, professor. Se tinha 500 ml de líquido, eu aqueci, tá mais quente. Vamos supor aqui, sei lá, 100 graus Celsius. Aqueci. E foi para 505, então quanto é que o líquido dilatou? Se era 500 e agora é 505, então o líquido dilatou 5 ml, correto? Pegadinha. Como assim? Não foi 5? Não, pessoal.
Aparentemente, por isso que é chamado de dilatação aparente, aparentemente dilatou 5 ml. Como assim, cara? Tinha 500, agora tá 505. É, aparentemente. Tu não pode esquecer que eu não tenho como aquecer o líquido sem aquecer o recipiente do lado de fora. É. Nota que o recipiente não mantém o mesmo volume dele. Para que suba 5 ml, olha só, ao mesmo tempo o recipiente cresce de tamanho. O que deve ter acontecido com o líquido? Ele deve ter compensado aquele aumento do volume e mais os 5. Então, na verdade, escreve aí pegadinha. Qual é a pegadinha? A dilatação real do líquido, o que realmente ele vai dilatar, é o que aparentemente dilatou, mais a dilatação do recipiente. Tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos inventar, vamos dizer que o recipiente dilatou, sei lá, 2 ml, 2 mililitros. Então o que o líquido tem que fazer? Ele tem que subir 2 ml para voltar ao nível que tinha inicialmente, e mais aqueles 5 ali, ó, que eu estou enxergando que aparentemente dilatou. Tá? Agora, anota aí uma questão legal para cair. Digamos que esse inicialmente estivesse, olha lá, ó, o que eu fiz, estivesse completamente cheio. Agora olha ali, ó, o que eu vou fazer. O que vai acontecer se estivesse completamente cheio? Quanto é que iria extravasar? Anota aí. Quanto que vai transbordar caso eu aqueça um recipiente com líquido? Anota aí. Quanto que vai transbordar? A dilatação, o que vai para fora, o que transborda é a dilatação aparente. O que transborda é a dilatação aparente. Não é o que o líquido dilatou. Tá? Então cuida, isso é uma baita de uma pegadinha muito legal para aparecer. Tá? Isso aí é muito interessante também, a dilatação anômala da água, pessoal. A água, ela tem uma dilatação anômala. Como assim dilatação anômala? Uma dilatação doida. Como assim doida? Geralmente, quando a gente aquece mais temperatura, o corpo dilata, ele cresce. Quando eu resfrio, diminui a temperatura, ele contrai, ele encolhe. Pois a água é anômala, não só a água, mas outras substâncias, a água é doida de 0 a 4 graus Celsius. Grava essa faixa de temperatura. Olha aqui, ó. Se eu pegar água zero, olha o volume da água, e aquecer, aí a gente está desprezando a dilatação do recipiente, tá? Não tem a ver com aquela dilatação aparente. Aí é uma dilatação anômala, anormal. Quando eu aqueço mais quente a água, olha ali o que acontece. Mais quente, diminui o volume. E depois de 4, ela volta a crescer. Existe uma anomalia na água, tá? Às vezes trava a língua. Uma anomalia na água que faz ela, quando acontecer tudo ao contrário. Como assim tudo ao contrário? Quando tu aquece a água, mas tem que cuidar, tem que ser de zero, memoriza isso, de 0 a 4 graus Celsius. Se eu tiver um delta T positivo, ou seja, estou aquecendo de 0 para 4, eu terei um delta V negativo, o corpo encolhe. Se eu tiver resfriando a água está sendo, estou congelando a água, eu estou vindo daqui para cá, ó, de 4 para 0. Se estiver acontecendo isso, o que vai acontecer? A água, ao invés de encolher como é o normal, ela cresce de tamanho. Isso aí tem consequências, pessoal, e as consequências são as seguintes. Acho que deu uma travada aí. Só um pouquinho, deve ter dado uma travada. Pelo meu retorno aqui, deu uma travada. Só um pouquinho. Um segundo, calma aí. Acho que voltou ao normal. Deixa eu só perguntar pro pessoal do chat. Não travou aí, pessoal?
Tá, beleza. Então vamos continuar. Tá, beleza. Vamos continuar então. Continuando a nossa aula, tá? Nós estamos falando da dilatação anômala da água. Essa dilatação anômala ocorre entre 0 e 4 graus Celsius, tem que decorar isso. O que acontece? Ó, de 0 para 4, ó, quando cresce de 0 para 4, eu aumento a temperatura, tá aqui, ó, diminui o volume, é o contrário. E quando eu diminuo, eu vou de 4 para 0, eu aumento o volume. Tu não pode esquecer que quando eu falei de hidrostática, eu falei de densidade, pessoal. De densidade. Densidade é a massa pelo volume. Na dilatação, em toda ela, não é só aqui nessa parte anômala, a massa, a quantidade de átomos não varia. Então, sempre que o volume na dilatação cresce, sempre que tem um crescimento de volume, eu tenho uma diminuição de densidade. E ao contrário, sempre que eu tenho uma diminuição de volume, eu tenho um aumento de densidade. E é por isso que aqui, ó, quando tu aquece a água de 0 para 4, ela aumenta a densidade de 0 para 4. E o inverso, quando eu vou de 4 para 0, diminui a densidade. Eu tenho um delta de densidade negativo. Então, graficamente, olha ali, ó, vamos voltar ali. Olha o gráfico do volume. Olha o gráfico do volume. O volume diminui até 4, porque eu estou aquecendo, o volume diminui, e o volume aumenta depois. Tá? Então, vamos repetir esse gráfico aqui, vale a pena. Ó. Então, como é que é o comportamento do volume com a temperatura em graus Celsius? O volume diminui e aumenta. O volume mínimo é a 4 graus Celsius. Qualquer porção de água tem seu volume mínimo a 4 graus Celsius. Mas, se eu for fazer um gráfico de densidade, aí já muda. Se eu fazer um gráfico de densidade, olha o que acontece aqui. Um gráfico de densidade é o contrário. A densidade aumenta, tem a sua máxima densidade a 4 graus Celsius. E sabe quanto é que é essa densidade? Ah, pessoal, 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. Tá aqui. Deu, tá aí. Tá? Então, a máxima densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Olha o comportamento aqui, olha que interessante o comportamento. Quando a água tá virando gelo, e aqui efetivamente ela vai virar gelo porque eu estou a 0 graus Celsius, a água vira gelo, ela é menos densa, a densidade do gelo é aproximadamente 0,9, pessoal. E é por isso que o gelo flutua na água, misturando hidrostática com calorimetria. Por que o gelo flutua na água? Por causa da dilatação anômala da água. Tá beleza? Então, voltando para a teoria. Tá? Então, entre 0 e 4 ocorre tudo ao contrário. Vamos dar uma olhada na questão de dilatação. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Olha só. Então, tem o quadro e aí tem uma charge. Não consigo desatarrachar essa porca. Eu consigo. Olha lá o que o cara está fazendo. Botando fogo na porca e aí tira. O esperto botou fogo na porca e desatarrachou. Para permitir a ocorrência do fato ocorrido na tirinha, a partir do menor aquecimento, estou aquecendo do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente. Bom, olha só. Isso aqui é o parafuso, tá? Digamos que isso aqui é o parafuso. Tá aqui o parafuso. Eu tenho uma porca ao redor, tá? Eu tenho uma porca ao redor, tá? O parafuso, ó, e eu tenho uma porca ao redor. Quando eu aqueço, tanto o parafuso quanto a porca, os dois crescem. A porca tem um buraquinho no meio. Lembrem, quando eu aqueço, o buraco cresce junto. Então, o de fora tem que crescer mais do que o de dentro. E aí, se o de fora cresce mais que o de dentro, o que acontece? Acontece que vai ficar fácil de tirar. Então, como é que é possível isso? Olha que questão interessante. Então, será que o parafuso e a porca, ó, respectiva, primeiro o parafuso e depois a porca,
Eu tenho que pegar, então, parafuso. O que tem que ser o parafuso? O que tem que ser o parafuso? Baixo coeficiente de dilatação A. Esse aqui é o alfa, ó. Aquele que eu falei para vocês. Esse aqui é o alfa. Então, parafuso baixo coeficiente. E a porca grande coeficiente. Então, aqui, ó, eu tenho que olhar na tabela. Aço, 1,2 parafuso, e níquel. Aço e níquel. A diferença é bem pequena, tudo bem. Até dá, mas a diferença é pequena. Porque ele quer com o menor aquecimento possível. Ou seja, eu dou uma aquecidinha e já consigo. Tá? Então, muito próximo, até dá, mas tu vai ter que aquecer muito aí para ter um delta de temperatura. Vamos ver se não tem outra. Alumínio e chumbo. Alumínio 2,4 e chumbo 2,9. Olha o delta, ó, já aumentou a diferença. O chumbo, uma porca de chumbo teria mais diferença, então já deu uma diferença aqui dos coeficientes, ó, de 0,5, né? Então já melhorou. Platina e chumbo. Olha a platina. Platina 0,9 e o chumbo 2. Olha a diferença de coeficiente. 2. Provavelmente vai ser essa terceira aqui. D. Ouro e latão. Ouro 1,4 para o parafuso e latão 1,8. Não, a diferença é 0,4. Não é tão bom quanto o C. Cobre e bronze. Cobre, cadê cobre? 1,7 e bronze 1,8. Pequena diferença. Então, com o mínimo de aquecimento, eu tenho que pegar diferença grande. Então, parafuso eu uso, tá ali, ó, platina 0,9 e o parafuso de chumbo 2,9, uma baita de uma diferença daqui, ó, de 2. Então, tá aqui. Uma grande diferença entre os coeficientes, eu vou ter, então, ali, uma grande... pouquinho de calor, pá, já dilata muito mais o de fora do que o de dentro.